Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1. Diz a palavra do Senhor, o texto diz: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me o que tens em tua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto até aqui. Querido Pai amado, nós te louvamos, Pai, pela tua presença, pelo teu falar nessa noite, ó Pai. Porque eu creio, Pai, que todo aquele que está com o coração aberto, sensível à tua voz, já ouviu o Espírito Santo sussurrando, falando, Pai. Por muitas vezes o Senhor já falou nessa noite, Pai, mas te pedimos, continua falando aos nossos corações, Pai, que essa palavra possa trazer entendimento, direção, revelação para as nossas vidas, Pai, que venha ser, ó Deus, para o nosso fortalecimento, ó Pai, em nossas caminhadas, Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, tirar toda a distração nessa noite, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a tua voz, que os nossos olhos estejam atentos ao teu mover e o teu trabalhar em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu acredito que todos conhecem esse texto. Fala desse milagre na vida dessa mãe, na vida dessa família. Uma mãe que, diante das dificuldades que estava enfrentando naquele momento, ela não desistiu. Não desistiu de lutar pela sua casa, não desistiu de lutar pelos seus filhos. Uma mãe que pagou o preço para que os seus filhos pudessem ser livres. Uma mãe que pagou o preço para que os seus filhos pudessem viver. Ser mãe é uma dádiva de Deus, é um privilégio de Deus. Mas junto com esse privilégio também há uma responsabilidade. Deus entregou algo muito precioso sobre as suas mãos, dos quais muitas vezes nós, pais e mães, vamos precisar lutar por eles, em oração, lutar para que eles não se tornem escravos do pecado, escravos do mundo, mas sejam livres para adorar e servir ao Senhor com o seu coração. Nós vemos nesse texto que, diante dessas dificuldades, essa mãe, ela se levanta, ela toma algumas atitudes para mudar aquela situação. Ela entende que, mesmo diante da morte do marido, mesmo diante das circunstâncias dos homens que queriam levar os seus filhos para serem escravos, ela entende algo muito importante, que a última palavra nas nossas vidas, ela vem do Senhor. Ela não vem das circunstâncias, ela não vem daquilo que estamos vivendo, ouvindo ou passando, ela vem do Senhor. Ela entende que a vida dela só vai prosseguir a partir do momento que a palavra do Senhor falar com ela. Entenda, nós passaremos por dificuldades. O derrotado não é aquele que cai, mas é aquele que permanece caído. É aquele que, diante de uma dificuldade, ele cai e permanece no chão, não se levanta, passa a vida reclamando. Esse é um derrotado. Mas aquele que cai e se levanta, ele continua lutando. E nós sabemos que a nossa vitória, ela vem do Senhor. É Ele quem nos levanta, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos faz vencer. Nós precisamos nos levantar diante das circunstâncias, porque elas serão adversas na nossa vida. A primeira lição que nós vemos nesse texto
A dificuldade chegou na casa dessa mulher que era, com as palavras de hoje, uma mulher crente, uma mulher temente a Deus, uma família que servia a Deus. Isso é o que ela mesma diz ao profeta. Tu sabes que o meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Segundo o historiador Flávio José, o historiador do primeiro século, ele diz que esse homem era o profeta Obadias, que foi contemporâneo de Eliseu. Um homem que temia e servia ao Senhor, mas que morreu, o seu tempo sobre a terra acabou. E as dificuldades vieram sobre a casa dessa mulher. As crises, as dificuldades, elas também chegam na casa do cristão. Elas também vêm sobre as nossas vidas. Mas a pergunta é como nós vamos enfrentar ou como nós vamos passar por elas. A morte é algo que, na maioria das vezes, ela vem de repente. Ninguém espera. Assim como provavelmente foi na vida desta família. Quanto mais naquele tempo não tinha aposentadoria, a mulher não tinha valor, pois o homem era o provedor. O único meio de sustento dela eram os filhos que ficaram para trabalhar e sustentar, mas agora até os seus filhos estão para serem levados. E muitas vezes, irmãos, na vida do cristão, é assim, eu não estou aqui profetizando algo de ruim sobre a sua vida, mas eu estou te alertando que muitas vezes nós vamos chegar em becos sem saída. Muitas vezes nós vamos chegar em lugares onde as portas estão fechadas, mas creia que o Deus que permitiu que a porta se fechasse é o mesmo que tem a chave. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse que ele tem a chave de Davi, a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Então, se você quer uma porta aberta, procure quem tem a chave, que se chama Jesus Cristo. É Ele quem tem a chave para abrir as portas que tanto você espera que se abram na sua vida. É Ele quem pode mudar a nossa história. É Jesus. E nós vamos ver nessa noite algumas lições que nós aprendemos com essa mulher. Primeira, no versículo 1, diz: E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor e veio o credor levar os meus 2 filhos para serem servos, escravos. A primeira atitude dessa mulher, ela não se conformou com aquela situação. O primeiro passo para a mudança é não se conformar. É não se conformar com as situações adversas, é não se conformar com tudo aquilo que vem para nos afastar de Deus. Nós precisamos erguer a cabeça, nós precisamos lutar. Ela lutou pelos seus filhos. Eu creio que como mãe, se precisasse, ela morreria pelos seus filhos, ela iria no lugar dos seus filhos. E eu aprendo algo muito importante, irmãos, nesse texto. Guarde isso, que se você não tem por quem morrer, você já está morto. Se você não tem por quem lutar, você já está morto. Se no seu coração você não tem alguém por quem orar, se você não tem se importado em orar pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua família, por alguém, você já está morto espiritualmente. Se você não tem por quem lutar, se você não tem por quem morrer, se você não tem por quem se entregar nas suas orações, você já está morto espiritualmente. Porque se as minhas orações, o foco delas é somente eu vou vencer, eu vou prosperar, eu vou ser usado, eu vou ser capacitado, e não tem mais ninguém, eu já estou morto. Eu não passo de um egoísta na presença do Senhor buscando os meus interesses. Eu estou morto e preciso ressuscitar. Porque a derrota, ela não acontece no final da história. A derrota acontece no momento em que nós aceitamos ela no nosso coração. Já somos derrotados, só não caímos ainda. A partir do momento que você aceita a derrota na sua vida, na sua casa, é questão de tempo para que as coisas comecem a desmoronar. A nossa batalha, irmãos, a nossa maior batalha, ela precisa ser vencida dentro de nós. Como o irmão falou nessa noite no início, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não está falando apenas do mundo lá fora, mas do mundo aqui dentro.
Não se conforme em ser um fracassado. Não se conforme em ser um derrotado. Não se conforme em andar longe da presença do Senhor, falando como que fosse algo normal. Mas transforme o ambiente dentro do seu coração, renovando e fortalecendo a sua mente. Quem para de lutar é porque parou de acreditar. Quem para de lutar é porque não tem esperança. Esperança, o que é esperança? Irmãos, esperança é sonhar acordado. É você acreditar, é você sonhar com aquilo que não aconteceu, mas que você crê que vai acontecer. É melhor perder lutando do que se entregar. E depois passar o resto da vida pensando, mas se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse orado pela minha casa, se eu tivesse buscado a Deus pelos meus filhos, se eu não tivesse perdido tempo como eu perdi e tivesse gastado tempo na presença de Deus, é melhor nós lutarmos agora do que ter uma vida de remorso por perder um casamento, uma família, os filhos, o trabalho, a presença de Deus. É melhor pagar o preço agora. É melhor lutar agora como essa mulher fez. O milagre começa com posicionamento. Tem muita gente esperando Deus fazer milagre, mas ainda não se posicionou. Ainda não decidiu nem o que quer da vida direito. Quando você se posiciona diante de Deus, quando nós nos posicionamos, o céu começa a trabalhar em nosso favor. Quando nós tomamos uma posição de fé, de crer, de acreditar, de lutar, de não desistir, Deus começa a agir em nosso favor. Mas tem muita gente, eu até falei para a pastora ontem, irmãos, tem muita gente vivendo o evangelho do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vai vivendo, e nada acontece, e nada muda, e não toma uma posição, e vai passando dia após dia, a vida vai passando, e nada vai mudando, nada vai acontecendo, é todo dia a mesma coisa, entra mês, sai mês, entra ano, começa com aquela expectativa, esse ano vai ser diferente. Mas se você não for diferente, o ano vai ser igual ao outro. Já diz o ditado, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar está bom. Se conforma com qualquer coisa. Essa mulher, ela teve um posicionamento. A dificuldade bateu a sua porta e eu creio que talvez ela possa ter pensado, não, eu não vou entregar meus filhos de bandeja, eu vou lutar por eles. Eu vou fazer o que tiver no meu alcance, porque o que eu não puder, Deus vai fazer por mim. Eu vou em busca de uma direção, eu vou em busca de uma resposta, eu vou em busca de um milagre. E tem muita gente, irmãos, que não consegue mais, que não se posiciona mais, que só vai vivendo. Está quase como um zumbi sobre a terra, só vai vivendo. Não tem mais esperança, não tem mais expectativa, não tem mais sonhos, não luta mais, já se rendeu. E só tem dois senhores sobre essa terra. Ou nós servimos a Deus, ou é Ele quem nos governa, ou é o diabo que nos castiga. Muitas vezes nós até estamos dentro da igreja, mas estamos sofrendo, sendo torturados pelas trevas, porque não nos posicionamos como filhos de Deus. É a mesma coisa, irmãos, que eu sair daqui, ir lá no hospital, chegar lá na recepção, sentar lá naquelas cadeiras, se eu não me posicionar e lá dizer, olha, eu preciso ser atendido, eu estou com isso, eu vou ficar lá. Se você vir a essa igreja ou qualquer igreja, sentar na cadeira e apenas ouvir e ir embora e não se posicionar, nada vai mudar na sua vida. Você precisa acordar. A palavra diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. É você que precisa despertar, somos nós que precisamos nos levantar do sono espiritual e nos posicionar diante de Deus. Eu não aceito isso sobre a minha casa, eu não aceito isso sobre a minha vida. Deus não muda a história de pessoas conformadas. Porque se você está conformado com a vida que está levando, siga em frente. Agora, se você quer viver as promessas que Deus tem sobre a sua vida, que Ele não se esqueceu, Ele não mudou, se posicione.
Vai em busca da direção de Deus, vai em busca da presença do Senhor. Deus não te chamou para viver de arrasto. Quando aquela mulher cananeia começa a clamar, Senhor, e Jesus diz para ela o quê? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim. E o que aquela mulher diz? Ele chama ela de cachorrinho. E o que ela diz, Senhor? Os cachorrinhos também comem a migalha que cai da mesa dos seus senhores. E quando eu li esse texto, irmãos, o Espírito Santo falou para mim, você é o quê? Eu sou filho. Então filho come aonde? Filho come na mesa. Na mesa do Senhor há fartura. Na mesa do Senhor é aquilo que sustenta, aquilo que alimenta. Pare de viver de migalhas. E comece a tomar um posicionamento como filho e filha de Deus, porque Ele tem uma mesa farta para te alimentar. Ele pode suprir as tuas necessidades. Ele pode saciar a fome da sua alma, do seu espírito. Você é filho, você é filha. Há uma mesa preparada para que você possa se alimentar. Mas enquanto você se colocar e se ver como um cachorrinho, como alguém que não tem valor diante de Deus, você vai viver de migalhas. Por isso chegou a hora, irmão, de você se posicionar diante das dificuldades. Dizer, não, aqui não. Aqui mora um filho de Deus, aqui mora uma filha de Deus. Deus tem mesa farta para a minha vida. Deus preparou uma mesa para me servir. Eu não vou mais viver de migalhas, eu quero viver uma nova história. Mas essa decisão é sua. É você que precisa se posicionar. Aí você diz, mas eu não tenho mais força. Irmãos, nunca foi a nossa força. Nunca foi. Quando o Senhor chama Gideão, Gideão diz, mas eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é a mais pobre de Manassés, e o anjo diz para ele, vai nessa tua força, varão valoroso. Ele estava dizendo, Senhor, eu não tenho força, eu não tenho condições, e o anjo estava dizendo para ele, essa pouquinha força que tu tens é o suficiente, porque não é na tua força, não é na tua capacidade. Deus não te escolheu pela tua capacidade, Deus te escolheu para te capacitar. Deus não te escolheu pela tua sabedoria, Ele te escolheu porque Ele é sábio. Porque é Ele quem vai fazer. Não é na sua força, não é na sua capacidade, mas é na presença do Senhor. A palavra diz que o poder dele se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza, na nossa limitação, nas nossas dificuldades. Deus não te escolheu porque você é forte, capaz, sábio, não. Ele te escolheu porque Ele quer te capacitar, Ele quer te usar com sabedoria, para que o nome dEle seja glorificado. Então não coloque empecilhos, não coloque limites para que Deus possa agir na sua vida. Porque nós só precisamos crer e nos posicionar. Nunca foi você, sempre foi Ele. Mas Ele fazia porque você se posicionava. Ele fazia porque você tinha atitude. Ele fazia porque as suas atitudes demonstravam que você acreditava. Sempre foi Ele. E sempre vai ser. Nós só precisamos voltar a nos posicionar diante de Deus. Não foi Deus que mudou. Não foram as circunstâncias. Mas foi você que mudou. Foi você. Você não é mais quem era. Você não é mais aquela criança que dependia do Senhor. Você não é mais aquela criança que buscava o Senhor. Não foi Deus quem mudou, somos nós que mudamos. Somos nós que achamos que crescemos, que sabemos mais do que Ele. Que queremos aconselhar a Deus, que queremos fazer com que Deus faça aquilo que nós queremos. Entenda, irmãos, ninguém vive uma vida sobrenatural, vivendo de forma natural. Ninguém vai viver o sobrenatural de Deus sobre essa terra apenas fazendo o natural. Se posicione. Quer ver a mudança na sua vida? Quer ver a mudança na sua casa? Quer ver a mudança no seu coração? Se posicione e pare de viver de qualquer jeito. Pare de aceitar
e se lamentar por aquilo que você está vivendo. Essa mulher, ela tinha duas opções. Uma era lutar, e a outra era se conformar e dizer: olha, eu sou uma viúva, ninguém tem pena de mim, coitadinha de mim, olha o que eu estou passando, olha o que eu passei. Mas ela decide se posicionar e ir em busca do milagre para a sua casa. Irmãos, o milagre não acontece por acaso, o milagre acontece porque alguém decidiu crer, alguém decidiu se posicionar diante de Deus. Continuando, ela continua dizendo: tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor levar os meus 2 filhos para serem escravos. É o que é o segundo passo que nós vemos no texto. Ela foi buscar uma direção de Deus para a sua vida. Não basta só se levantar, é preciso saber para onde ir. É preciso saber qual é a direção de Deus, qual é a vontade de Deus, o que Deus tem para as nossas vidas. É importante nos levantar, sacudir com eles e eu vou em frente. Mas é preciso saber para onde ir. E ela foi em busca do profeta, que naquele tempo ele representava Deus. E foi em busca de uma direção para a sua vida. O que eu faço? O que eu tenho que fazer? E isso não serve para nós nos dias de hoje. É buscar a direção de Deus. A última palavra vem de Deus. Quando ela diz: tu sabes que o teu servo temia o Senhor, ela está fazendo o que diz lá em Lamentações 3:21, trarei à memória aquilo que me dá esperança. Ela não vai se lamentar, mas ela vai trazer à memória do profeta: lembra como meu marido temia, como ele servia. Pare de trazer à memória apenas as derrotas, os fracassos, e comece a trazer à memória aquilo que te dá esperança. O poder de Deus, tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Por quê, irmãos? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Ela clama e Deus age, porque Deus não deve nada para ninguém. Isaías 44, versículo 3, a parte B do versículo diz assim: derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Mesmo depois de morto, Deus continuava cuidando daquela família, porque ele temia o Senhor, porque ele serviu a Deus de todo o coração. A crise não cancela a fidelidade de Deus. A dificuldade não vai cancelar a fidelidade de Deus. Ele morreu, mas Deus continuava fiel à sua palavra. Deus continuava fiel às orações daquele homem. A morte não vai cancelar as orações. Por que é tão importante um pai, uma mãe orar pelos filhos? Porque um dia nós vamos partir, mas as nossas orações, elas vão continuar fluindo. As orações não morrem. Elas serão respondidas no tempo oportuno, no tempo de Deus. Não pare de orar, não pare de crer, não pare de buscar. Continuando, o texto diz: e Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Segunda lição, irmãos: o milagre não vem a partir da falta, mas do pouco que nós temos. Deus não fez um milagre na vida dela porque ela não tinha nada. Deus fez porque ela tinha pouco. É desse pouco que Deus vai multiplicar. Jesus não multiplicou os pães porque não tinha pães, ele multiplicou porque tinha 5 pães e 2 peixinhos. E no final, uma multidão de aproximadamente 15.000 pessoas foi alimentada e 12 cestos foram recolhidos dos 5 pães. E a pergunta é a mesma que ele faz: o que tens em casa ou o que tens no teu coração, para que o Senhor possa multiplicar? Ou talvez nós, sem perceber, temos o hábito de olhar somente aquilo que falta. Porque primeiro ela diz: eu não tenho nada em casa. Tem muita gente que só olha o que falta. Não consegue enxergar aquilo de bom que Deus já fez, está fazendo. Mas só olha aquilo que falta, só reclama daquilo que não tem,
só consegue criticar, só consegue falar mal, não consegue entender que tem algo de bom. Quem só vê o que falta nunca vai ser grato por aquilo que tem. Porque só olha o que falta, nunca é o suficiente, não consegue agradecer a Deus pela saúde, não consegue agradecer a Deus por tudo que Deus já fez. Não consegue celebrar as conquistas porque nunca é o suficiente. Sempre falta alguma coisa. Não, não tenho nada. Não, não está bom. Não, não está bom. Deus tem que me abençoar. Deus tem que abrir a porta. Tem. Faz, mas seja grato. Olhe para tudo que Ele já fez na sua vida. Pare de apresentar apenas aquilo que falta e comece a apresentar aquilo que Ele vai multiplicar na sua vida. É hora de parar, de chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu não tenho forças, mas comece a dizer: Senhor, multiplica as minhas forças, multiplica a minha fé, multiplica o meu amor. É hora de começar a apresentar aquilo que precisa ser multiplicado na sua vida e não somente aquilo que está faltando. Porque muitas vezes, irmãos, quando nós começamos a ser gratos a Deus, já fiz um propósito uma vez, 7 dias sem reclamar. Pensa num propósito difícil. Passar 7 dias sem reclamar de nada. A gente pensa que é algo simples, mas fácil para ver. Sem reclamar de nada, mas quando você passa dias sem reclamar de nada, você começa a reconhecer tudo que você tem, tudo que Deus fez. E você começa a ver que você já tem o suficiente, o necessário. Você começa a ser grato pelas pequenas coisas, porque daí você vai orar e não pede nada, não pode pedir nada, é só agradecer pelo que tem. E quando a gente faz isso, a gente vê como a gente pede coisas. Como a gente é egoísta. Porque geralmente o que a gente pede é para nós. Para o nosso bem-estar, para a nossa prosperidade. Mas quando você se coloca numa posição de dizer: Senhor, agora eu vou ficar 7 dias sem pedir nada, eu só vou agradecer, eu não vou reclamar, eu vou só te exaltar por aquilo que eu tenho, eu vou só te glorificar pela vida, pela saúde. Bom, quer ver você glorificar a Deus? Não precisa nem ir longe, vai ali no posto de saúde, como eu fui quando eu cortei o dedo na segunda de manhã. Só pessoas com as pernas cheias de ferida, pessoas que não conseguem nem andar direito. Aí você começa a olhar: esse cortezinho não é nada. Obrigado pela saúde. Nós precisamos aprender a olhar para aquilo de bom que Deus está fazendo nas nossas vidas. Por que Eva caiu? Porque o diabo começou a colocar dúvida no coração dela. Começou a fazer ela pensar que não estava bom. Começou a dizer: se você comer, você vai ser igual a Deus, mas ela já era igual a Deus. E assim muita gente vive, irmãos. Não, o diabo bota na cabeça: não, se você fizer isso, você vai ser feliz. Se você conquistar isso, você vai ser feliz. Se você alcançar isso, você vai ser feliz. A felicidade não está em uma coisa, está em Jesus. Você já é abençoado. Você já é filho de Deus. Já há uma mesa preparada para você. O problema não está em Deus, está em nós. O problema, irmãos, não é o pouco que eu tenho, mas o que eu faço com ele. Será que eu vou murmurar e reclamar, ou eu vou levantar as mãos dos céus e ser grato ao Senhor? A palavra diz: não despreze os pequenos começos. Se nós olharmos para a Bíblia, irmãos, Adão nasceu grande, como um homem, e não deu certo. Jesus nasceu como um bebê, cresceu, se fortaleceu com a Bíblia do Espírito e deu certo. Não despreze um pouco o que você está vivendo hoje. Não murmure do que você está vivendo hoje. Comece a ser grato, porque a gratidão vai mover o coração de Deus. A gratidão vai abrir portas sobre a sua vida. Apenas seja grato. E depois ela diz: se não uma botija de azeite. Era só um pouquinho de azeite que ela tinha.
mas era o suficiente para que o Senhor fizesse o milagre. Deus não precisa de muita coisa. Deus só precisa que, de alguma forma, você creia, você apresente os teus sonhos, os teus projetos, porque apresentar a Deus um sonho é uma forma de crer. Se você está apresentando é porque você crê. Se você tem esperança que Ele pode mudar é porque você crê. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então reclame menos e sonhe mais, para que o Senhor possa realizar os teus sonhos. Continuando, no versículo de número 3 ele diz: Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchiam. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Ela recebe uma direção do profeta: ir em busca de vasilhas para sua casa. E o que eu aprendo com isso? Que o tamanho do milagre que ela ia viver na sua casa dependia do tamanho da busca dela. Quanto mais vasilhas ela buscasse, maior seria o milagre sobre a sua casa. Quanto mais vasilhas ela buscasse dos seus vizinhos, maior seria o milagre. Tem muita gente esperando o milagre sem buscar vasilha. Tem muita gente esperando o milagre sem buscar a presença. Tem muita gente esperando Deus fazer, cruzando os braços e achando que merece. Nós não merecemos. Comece a buscar, comece a clamar, comece a apresentar diante de Deus. Para tudo nós pagamos o preço. Por que com Deus seria diferente? Há um preço de oração, de jejum, de renúncia, de fidelidade. A salvação, ela é dada a todos nós. O preço Jesus pagou, mas uma vida abençoada vem através de oração, aonde o Espírito Santo não apenas nos abençoa, mas começa a nos moldar, nos preparar para sermos abençoados e sermos uma bênção. Ela foi em busca de vasilhas, ela obedeceu à voz do profeta. E o que nós temos feito com a nossa vida? O que nós temos buscado? Talvez eu estou vivendo pouco milagre porque eu tenho buscado pouco. Eu tenho me colocado pouco na presença do Senhor. Eu tenho feito pouco pela obra, pelo Senhor, por aquilo que Ele me chamou para fazer. Se essa mulher dissesse, não, eu vou encher só as vasilhas que eu tenho em casa, o Senhor faria o milagre? Faria, mas seria pequeno, talvez não seria o suficiente. Ela foi em busca de vasilhas sem se preocupar com o que vão dizer. Mas para que tu quer isso? Tu não tem nada, tu é uma viúva, tu é uma pobre, tu é uma coitada. Para que buscar tanta vasilha? O que tu acha que vai acontecer? Mas quem vive de milagre não depende da opinião dos outros. Se você depende da opinião dos outros, você nunca vai viver milagre, porque você está preocupado com o que vão falar, com o que vão dizer, porque Deus, irmãos, Ele não age segundo o entendimento humano. Quando foram cobrar os impostos de Pedro, Jesus poderia simplesmente tirar uma moeda da orelha de Pedro. Mas Jesus disse, vai ao mar, lança um anzol e puxa o primeiro peixe que subir e tu vai encontrar dentro dele uma moeda, vai lá e paga o tributo. Se Pedro dissesse, isso é loucura, eu sou pescador, eu sei que isso é impossível, e não fosse, não viveria milagre, talvez você não tenha vivido porque você acha impossível. Porque você não crê que Deus pode fazer. Porque você até crê que um dia Ele fez, mas não crê que Ele pode fazer mais. A busca das vasilhas representa a expectativa dela. Muitas vasilhas, porque ela tinha expectativa de viver um grande milagre. Já diz o ditado, muita oração,
muito poder. Pouca oração, pouco poder. Talvez você não tenha buscado porque você não tem mais expectativa de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Você perdeu a esperança, não crê, não sonha, não tem expectativa, por isso não busca. Por isso eu disse no início, se você não tiver pelo que lutar, irmão, você já está morto. Se você não se posicionar e ter um objetivo na sua vida para lutar por alguma coisa, você já está morto. Não faz sentido viver por viver. Você precisa crer em alguma coisa, você precisa buscar por alguma coisa. Você precisa lutar por alguma coisa para que a vida tenha sentido. E muita gente já desistiu de lutar, de viver e só estão vivendo. Volte a buscar vasilhas, porque quando nós buscamos vasilhas, entre aspas, oramos, buscamos a presença, nós estamos com expectativas que Ele vai fazer milagre. Que o milagre vai acontecer na minha casa, no meu trabalho, na minha família, não importa. Agora, se você não busca, é porque você não tem expectativa e nada vai acontecer. Vai entrar ano, vai vir ano e você vai continuar vindo na igreja, sentando, ouvindo a palavra, mas nada vai mudar. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. O que nos liberta, o que nos transforma é conhecendo, vivendo a palavra do Senhor. Volte a buscar. E o texto diz no versículo 6, que depois dos vasos cheios, o azeite parou. Significa o quê? Que tinha mais azeite. Porque o azeite parou, o azeite não acabou, tinha mais azeite. Ou seja, se tivesse mais vasilhas, teriam mais azeite. Muitas vezes nós limitamos a Deus. Não é que Deus não tem condições de fazer. Não é que Deus não queira fazer. Mas nós estamos limitando Deus. Não é Deus que parou de fazer. Foi você que parou de buscar. Não é Deus que desistiu das promessas. Foi você que parou de acreditar. Deus continua querendo derramar azeite. Deus continua querendo fazer milagre. Mas muitas vezes, como aqui estava tudo cheio, parou. Muitas vezes nós estamos cheios de si mesmo, do nosso achismo, da nossa vontade, dos nossos desejos, e o Senhor até quer derramar, mas não dá, não tem espaço, não tem lugar para que Ele possa derramar da sua presença. Irmãos, nesses 25 anos vai fazer que a gente conhece o Evangelho, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu aprendo uma coisa. O maior problema da minha vida sou eu mesmo. Eu sou o maior problema da minha vida. Porque conhecendo a palavra, eu entendo, irmãos, que se eu me posicionar, se eu orar, se eu clamar, se eu buscar, nada vai impedir o agir de Deus. O inferno se levanta, mas o maior problema sou eu. Não é o seu vizinho, não é lá no seu trabalho, não é o seu marido, não é a sua esposa, é você mesmo. Porque se você se posicionar como essa mulher e dizer, eu vou lutar pela minha casa, eu vou buscar essas vasilhas que o Senhor falou, ainda que não faça sentido nenhum, mas eu vou buscar. Nada pode impedir o milagre na vida daquela mulher. Nada vai impedir o milagre de Deus na sua vida, se você se posicionar. A palavra diz, lá em 2 Crônicas, capítulo 13, se não me falha a memória, ou capítulo 7, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, sararei a sua terra. Depende somente de nós. O seu maior adversário é você mesmo. É os seus desejos, é a sua fraqueza, é a sua falta de constância, é a sua falta de determinação. Esse é o seu maior problema.
O diabo muitas vezes tira o foco e nos faz olhar para os outros. Os outros às vezes têm culpa, sim, às vezes nos tira do sério, sim. Mas o maior adversário somos nós. Porque se você se posicionar diante de Deus, nada e nem ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida. Não adianta nós chegar na presença de Deus com justificativas diante dos nossos fracassos, diante das nossas derrotas. Mas nós precisamos dizer, Senhor, o problema sou eu, me transforma, me fortalece, eu tenho pouca força, eu tenho pouca fé. Pare de falar da vontade de desistir. Pare de falar da vontade de separar. Pare de falar daquilo que está faltando na sua casa e comece a falar do pouco que você tem, mas que você crê que Ele pode multiplicar. Porque é muito simples. Se você não acreditar, quem vai? Ninguém vai se posicionar por você. Se você não crê. A palavra diz, irmãos, no capítulo número 13 do livro de 2 Reis, fala sobre o rei Joás. Eu preguei aqui faz um tempo. Que estava diante do profeta Eliseu e, vou resumir no final, o profeta disse para ele, pega as flechas e fere a terra. E a Bíblia diz que ele feriu a terra por 3 vezes. E o profeta disse, se tu tivesse ferido a terra 5 ou 6 vezes, tu venceria os seus inimigos de uma vez. Mas porque tu feriu apenas 3 vezes, 3 vitórias tu terás. Não reclame do pouco que você está vivendo se você não está disposto a acreditar. A vitória daquele homem dependia da sua atitude. Não é diferente conosco. Deus não envelheceu, Ele continua sendo poderoso. Ele continua tendo controle. Então pare de limitar a Deus. Pare de dizer que Deus não quer fazer quando é você que não quer se posicionar. O azeite não parou. O poder de Deus não enfraqueceu. Ele continua operando. O céu ele não está em crise. O céu nunca esteve e nunca vai estar. Tudo aquilo que nós precisamos já aconteceu, está diante da presença do Senhor. Nós só precisamos buscar. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Falar é fácil, mas se você não começar se posicionando, reconhecendo diante de Deus, Senhor, eu não tenho quase nada, a minha força está acabando, mas multiplica, me ajuda. Se você não der esse primeiro passo de se posicionar, nada vai mudar. Versículo 7 para nós encerrarmos. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Essa grande provisão que veio sobre ela, a ponto de pagar a sua dívida e conseguir viver do restante. Não veio por ela ser uma mulher de profeta, não veio por ela ser uma mulher do povo de Deus, mas veio pelo posicionamento que ela teve. Porque ela não desistiu. Irmãos, o milagre que eu quero, que eu vá viver, não é porque eu sou pastor, mas vai depender do meu posicionamento. Deus não faz acepção de pessoas para salvar, porém a bênção de Deus é para aqueles que buscam, é para aqueles que se posicionam. Não é tempo de igreja, não é cor, não é posição social, mas é aquele que busca. Por ela não ter desistido, por ela ter buscado a direção de Deus, ela viveu um milagre sobre a sua vida. Se agarre ao pouco que você ainda tem e não desista. O seu milagre, aquilo que você precisa, vai ser o tamanho da sua busca. Talvez você está vivendo pouco porque tem buscado pouco, tem se posicionado pouco, tem sonhado pouco, tem tido pouca esperança. Mas se você voltar a crer, se posicionar diante de Deus, Deus vai começar a derramar sobre a sua vida novamente. Deus vai abrir as janelas do céu e derramar sobre a sua vida novamente, porque o azeite de Deus nunca acaba, ele só para, porque não há mais vasilha, não há mais botija para ser cheia.
Se esvazie de você mesmo. Se esvazie das coisas desse mundo, de tudo aquilo que te distrai, que tira o seu tempo, a sua atenção, e gaste esse tempo se enchendo com a presença do Senhor, e Ele vai derramar sobre a sua vida uma nova unção, uma nova alegria, uma nova esperança, novos sonhos, para que você tenha um objetivo sobre a sua vida. Vamos ficar de pé para nós orarmos.